Beleza, meu povo? Boa noite. Bem, pessoal, seguinte, durante as últimas aulas nós tivemos um pouco da oportunidade de estudar sobre o CPC de número 23. Então, o CPC de número 23, ele é muito importante para a contabilidade, porque ele foi implementado dentro de um contexto onde a única base que nós tínhamos para poder fazer a correção das informações contábeis era alguns parágrafos específicos da lei número 6.404. Então, como a lei geralmente ela é muito abrangente e às vezes ela também deixa uma base para interpretação muito dúbia, o CPC de número 23 ele vem estabelecendo quais as bases que deveriam ser adotadas pela contabilidade na hora de adotar políticas, mudança de estimativa e também retificação de erro. Lembrando que o contador ele não tem uma máquina do tempo para voltar e corrigir os erros que ele cometeu. Então existe uma sequência de procedimentos que ele tem que adotar para que a informação não perca a sua veracidade e que essa informação contábil também não perca a sua comparabilidade. Então, junto com o conteúdo, eu tinha deixado com vocês uma atividade para que vocês pudessem responder. Atividades de algo que pode ser cobrado dentro do CRC e até mesmo dentro do âmbito de concursos, para quem aí pensar em seguir uma carreira pública ou algo do tipo. Então, ainda baseado na nossa unidade 2 da apostila, eu vou dar continuidade no assunto respondendo às atividades e possíveis questionamentos que possam ter ficado no ar. Aí, semana que vem, a gente entra falando sobre ajuste a valor presente e termina de matar esse nosso conteúdo de ciências contábeis, na verdade, normas internacionais de contabilidade. Então, a primeira questão que eu tinha passado para vocês foi uma questão que teve do CESP, no caso, CESP foi a banca, para analista de contabilidade e finanças, concurso de 2013 do Bacen. Então, qual que era a questão? Essa questão aqui, como é de praxe do CESP, ela é uma questão de verdadeiro ou falso. Então, você deveria dizer se essa informação está certa ou está errada. Julgue o item a seguir com base no procedimento técnico de número CPC 23, que trata de políticas contábeis, mudanças de estimativa e retificação de erro. Olha o que reza a questão. Não constitui mudança nas políticas contábeis. Lembrando, políticas contábeis é como eu vou avaliar o meu patrimônio, é o método que eu utilizo para poder fazer essa avaliação, essa escrituração. Nem a adoção de política contábil para transação, outros eventos ou condições que definam em essência daquelas que ocorriam anteriormente, nem a adoção de uma nova política para transação, outros eventos ou condições que não ocorriam anteriormente ou eram imateriais. Então vamos ler novamente a questão. Não constitui mudança nas políticas contábeis, nem na adoção de política contábil para transação, outros eventos ou condições que difiram em essência daquelas que ocorriam anteriormente, nem a adoção de nova política contábil para transação, outros eventos ou condições que não ocorriam anteriormente ou eram imateriais. Então, qual que é a resposta a essa questão? Levando em consideração aqui o ponto de número 16 do CPC 23, fala que não constitui mudança na política contábil, que é justamente aqui, não constitui mudança na política contábil, nem adoção de política contábil para transação. Então, tira aqui uma representação, bem fidedigna do que está diretamente dentro do CPC de número 23. Não constitui mudanças nas políticas contábeis. A adoção de política contábil para transação, outros eventos ou condições que difiram em essência daqueles que ocorriam anteriormente. E a adoção de nova política contábil para transação, outros eventos ou condições que não ocorriam anteriormente ou eram imateriais. Então, o que é imaterial? É aquilo que geralmente é irrelevante, que não compensaria eu voltar e corrigir as minhas demonstrações contábeis por se tratar de um valor muitas vezes irrisório ou até mesmo de algo que não compensaria todo o trabalho, todo o encargo que teria no ato de voltar nos anos anteriores e fazer a correção. Então, nessa situação aqui, podemos julgar o nosso gabarito como correto. A afirmativa da primeira questão está correta.
Beleza. A segunda questão também é do CESP, para analista jurídico, do TSE. É uma questão já de 2014. Vamos ver o que diz a questão. Lembrando que também é uma questão de certo ou errada. Se ocorrer modificação na base de avaliação de um ativo não monetário de determinada entidade e não for possível determinar se a modificação configura uma mudança na política contábil ou na estimativa contábil, a entidade deverá considerar que ocorreu uma mudança na estimativa contábil. Então, bem, pessoal, isso aqui é bem interessante porque isso aqui eu não abordei dentro da primeira aula, da forma como deveria ser abordado. Por isso que é interessante as questões, até mesmo para a gente poder abordar algum aspecto que muitas vezes dentro da aula, por si só, acaba passando batido. Aqui, o que quer dizer a questão? Se ocorrer uma modificação na base de avaliação de um ativo. Então, o que é a modificação na base da avaliação de um ativo? É uma mudança de política contábil, não monetário, de determinada entidade e não for possível determinar se essa modificação configura uma mudança na política contábil ou na estimativa contábil. Então, aqui houve uma mudança na avaliação de um ativo. Podemos utilizar como exemplo a depreciação. Então, houve uma mudança no fato que fez com que a vida útil do meu ativo se prolongasse. Então, eu tive ali uma mudança, mas eu não consegui determinar necessariamente se a mudança foi na política contábil ou se foi na estimativa. Então, qual dos dois eu devo considerar que ocorreu uma mudança na política contábil ou uma mudança na estimativa, quando houver dúvidas? Bem, pessoal, segundo o CPC 23, quando for difícil distinguir uma mudança na política contábil ou de uma mudança na estimativa contábil, a mudança é tratada como uma mudança na estimativa contábil. Então, beleza, eu fiz uma mudança ali no método de avaliação do meu ativo, um ativo não monetário, mas eu não consegui determinar se aquilo foi uma mudança propositalmente na política contábil ou na estimativa contábil. Eu vou levar em consideração, então, que foi uma mudança na estimativa. Então, quanto à afirmativa anterior, o gabarito é correto. Então, está certa aquela afirmativa. Beleza, essa daqui a gente teve a oportunidade de ver, eu acho que ficou até bem repetitivo dentro do slide da última aula. De acordo com o CPC 23, agora da FEPESE, para analista de contas públicas. De acordo com o CPC 23, erros podem ocorrer na mensuração, no registro, na conceituação, na divulgação ou na apresentação Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Então, beleza, pessoal. Quando que vai se caracterizar um erro dentro da contabilidade? De acordo com o CPC de número 23. Na mensuração, no registro, na conceituação, na divulgação ou na apresentação. Bem, pessoal, a única coisa que foi exposta aqui dentro da questão que está incorreta é a de número 3. A conceituação não vai caracterizar como erro. Então, nessa situação, a afirmativa 1, na mensuração, está correta. Na afirmativa 2, no registro, está correto. Afirmativa 4, na divulgação, está correto. E na afirmativa 5 também está correto. Então, qual que é a afirmativa que vai deter todas essas opções? Seria a afirmativa de letra E. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5. Então, a E, ela vai ser a apresentação correta. Porque, segundo o CPC 23, erros podem ocorrer no registro, na mensuração, na apresentação ou na divulgação de elementos
de demonstrações contábeis. Então essa seria a resposta correta para a afirmativa anterior. Próxima questão, agora da FCC para analista de fomento. Essa já é mais recente, né? Foi uma questão de um concurso que teve em 2019. Vamos lá. As demonstrações contábeis estão em conformidade com os pronunciamentos, interpretação e orientações se tiverem erros. Beleza. Então vamos ver quais são as alternativas que são dadas para nós em questão. Material. Lembra lá da materialidade que é falada no CPC 00. Ou erros imateriais cometidos e não... Perdão, pessoal. Voltando aqui. As demonstrações contábeis estão em conformidade com os pronunciamentos, interpretações e orientações se tiverem erros materiais ou erros imateriais cometidos intencionalmente para alcançar determinada apresentação da posição patrimonial e financeira, do desempenho ou dos fluxos de caixa da entidade. Afirmativa número B. Letra B. Material cometidos exclusivamente para melhorar determinada apresentação da posição patrimonial e financeira, do desempenho ou dos fluxos de caixa da entidade. Lembrando que o que a questão quer saber? Ela quer saber se as demonstrações contábeis estão em conformidade com os pronunciamentos, interpretações e orientações se estiverem com erros. Então, beleza. De letra C. Vamos perdoando esse número, pessoal, que está travado na língua aqui. Em materiais cometidos intencionalmente e especificamente para alcançar determinada apresentação da posição patrimonial e financeira deficitária, do desempenho ou dos fluxos de caixa negativo da entidade. Materiais ou erros imateriais cometidos involuntariamente para alcançar determinada apresentação da posição patrimonial ou econômica, do desempenho ou dos fluxos de receita da entidade. E a letra E, imateriais cometidos involuntariamente que distorçam determinada apresentação das posições patrimoniais e financeiras, do desempenho ou dos fluxos de caixa da entidade. Então, pessoal, baseado nessa questão aí, qual que é a afirmativa correta? Bem, pessoal, vamos analisar bem aqui, mais detalhado, o que diz o CPC de número 23. Segundo o CPC de número 23, erros podem ocorrer no registro, na mensuração, na apresentação ou na divulgação de elementos de demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis não estarão em conformidade com os pronunciamentos, interpretações ou orientações deste CPC se conterem erros materiais ou erros imateriais cometidos intencionalmente para alcançar determinada apresentação da posição patrimonial e financeira, do desempenho ou dos fluxos de caixa da entidade. Os potenciais erros do período corrente descobertos nesse período devem ser corrigidos antes de as demonstrações contábeis serem autorizadas para publicação. Contudo, os erros materiais, por sua vez, não são descobertos até um período subsequente, e esses erros de períodos anteriores são corrigidos na informação comparativa apresentada nos demonstrativos contábeis desses períodos subsequentes. Então, qual que seria o nosso gabarito correto? O gabarito de letra E, que vem falando que as demonstrações contábeis elas vão estar em conformidade com os pronunciamentos se ela tiver erros imateriais cometidos involuntariamente. Ou seja, pessoal, de forma involuntária, eu acabei cometendo um erro. Então, esse erro eu posso ter sido, levado a cometer esse erro por fato dentro da empresa que pode ter chegado dentro da contabilidade de torcidos, muitas vezes por falta de um conhecimento econômico daquela empresa, daquela atividade,
ou até mesmo sobre situações que não chegaram aos olhos, aos ouvidos da contabilidade. Então, de forma involuntária, eu cometi um erro imaterial, que eu cometi de forma involuntária. Eu não tinha a intenção de cometer aquele erro, né? Então não foi uma fraude, foi um equívoco cometido pela equipe de contabilidade, que distorçam determinadas apresentações da posição patrimonial e financeira do desempenho dos fluxos de caixa da entidade. Então, beleza. Eu cometi um erro imaterial, era algo relevante que devia ser considerado dentro das minhas demonstrações contábeis, mas em contrapartida, eu posso fazer uma correção desses erros a partir do momento que eu analiso que houve aquele erro. Então, nessa situação, o gabarito correto seria E, porque foram erros cometidos involuntariamente. Então, foi de forma involuntária que foi cometido o erro, por isso que ele é considerado como estando em conformidade com os pronunciamentos. Agora, outra questão do FCC. Beleza, pessoal. Então, essa questão ela foi lançada pela FCC, analista de fomento, também de 2019. Considere as assertivas abaixo. A aplicação retrospectiva, lembre bem, retrospectiva, foi abordada na nossa aula, é a aplicação de nova política contábil às transações, a outros eventos e a condições, como se essa política tivesse sido aplicada parcialmente. Segunda assertiva. Reapresentação retrospectiva, também foi abordado na nossa aula, é a correção dos reconhecimentos, da mensuração e da divulgação dos valores de elementos das demonstrações contábeis, como se um erro de períodos anteriores nunca tivesse ocorrido. Terceira assertiva. Aplicação impraticável, também foi abordado na nossa aula, de requisitos ocorre quando a entidade não pode aplicá-los depois de ter feito todos os esforços razoáveis nesse sentido. Está correto afirmar em. Então, quais dessas três assertivas tá correto, pessoal? Qual dessas assertivas aqui nós podemos considerar como certas? Então, vamos considerar aqui assertiva por assertiva. Primeira assertiva, ela vai estar errada. Por que ela vai estar errada? Porque segundo o CPC de número 23, a aplicação retrospectiva é a aplicação de nova política contábil a transações, a outros eventos e a condições, como se essa política contábil tivesse sido sempre aplicada. Então, como é que veio trazendo aqui, ó? Tivesse sido aplicada parcialmente. Então, uma política contábil, eu não posso adotá-la de forma parcial. Eu aplico ou não aplico. Então, é meio que aquela coisa, ou é ou não é. Não posso dizer que é algo parcial. Segunda assertiva, ela está correta. Segundo o CPC de número 23, reapresentação retrospectiva é a correção do reconhecimento, da mensuração e da divulgação de valores de elementos das demonstrações contábeis. Cortou aqui, né? Era para ter contábeis aqui. A terceira assertiva, ela também está correta. Segundo o CPC de número 23, a aplicação impraticável de requisito ocorre quando a entidade não pode aplicá-la depois de ter feito todos os esforços razoáveis nesse sentido. Então, o gabarito correto é o gabarito de letra D, que no caso são as afirmativas 2 e 3, sendo que a 1 está incorreta, porque a aplicação ela não deve ser parcial, ela tem que ser total. Lembrando que eu não posso utilizar duas políticas contábeis para poder avaliar um ativo ou um passivo de natureza econômica semelhante. Agora vamos para a nossa próxima questão. Essa questão ela também foi elaborada pelo FCC, também é para analista de fomento,
concurso que teve em 2019. Aqui já vem trazendo uma situação fictícia. Vamos à leitura da questão. A empresa Linha Curva S.A. procedeu à contabilização em 2018 das despesas de provisões de férias, considerando o cenário em que todos os funcionários tivessem a vender seus 10 dias previstos na legislação. Durante os últimos 5 anos, somente 30% do quadro exerceu esse direito. A empresa também constatou um erro material na aplicação da norma de arrendamento mercantil, sendo que a administração decidiu por ajustar as demonstrações de 2018 sem retroagir. Em relação a essas duas decisões, é correto afirmar que... Então, quais são as duas situações que foram expostas aqui dentro da questão? Primeiramente, o provisionamento das férias dos colaboradores, levando em consideração que todos eles venderiam 10 dias das suas férias, que é permitido por legislação, mas nós vemos aqui que durante os últimos anos somente 30% dos colaboradores do quadro de funcionário optou por fazer essa venda. E depois também falando sobre um erro material na aplicação da forma de arrendamento mercantil. Então, o que diz as questões? A empresa está correta, em decorrência das normas contábeis demandarem julgamento do profissional da contabilidade para sua aplicação. Então, nessa afirmação aqui, a empresa está correta ou não está? Já veremos. Estão adequadas, tendo o profissional da contabilidade liberdade para interpretá-las e aplicá-las de forma que a demonstração contábil reflita os interesses da administração. E aí, pessoal? A contabilidade deve atender os interesses da administração? Já veremos. Não estão adequadas, por não terem sido aplicadas de acordo com os princípios de neutralidade e por não atender às normas pertinentes às estimativas e erros. Atenderam ou não atenderam? A primeira não atende às normas contábeis vigentes, mas a segunda está dentro das exceções permitidas em norma. E a letra E, a segunda não atende às normas contábeis vigentes, mas que a primeira está dentro das exceções permitidas em norma. Então, e aí, pessoal, qual que é a questão aqui que vem trazendo a afirmativa correta a essas duas situações que foram expostas dentro da questão? Bem, pessoal, a questão aqui ela vai apresentar dois fatos para nós que ocorreu dentro da mesma empresa. No primeiro fato, temos a contabilização de despesas de provisões de férias, considerando um cenário fora da realidade. Então, se a minha estimativa dos últimos anos é que somente 30% dos meus colaboradores demonstraram interesse em vender os seus 10 dias de direito que eles teriam direito de poder vender caso tivessem interesse, está fora da expectativa, que eu não posso levar em consideração e fazer o provisionamento de 100%, sendo que somente 30% demonstrou esse interesse, historicamente falando, o que também vai denotar ausência de neutralidade. Então, uma informação contábil, nessa primeira situação, ela perde a neutralidade, ela está deixando de ser neutra. No segundo fato, temos a constatação de um erro material em que a administração decidiu por ajustar as demonstrações de 2018 sem retroagir. Nesse caso, por se tratar de um erro material, deveriam ser ajustados de maneira retrospectiva. Então, eu teria que retroagir para poder arrumar as minhas demonstrações. Logo, ambas as decisões não estão adequadas. Então, qual que seria o gabarito correto? O gabarito de letra C, que vem falando para nós que não estão adequadas por não terem sido aplicadas de acordo com os princípios da neutralidade. Perdeu a neutralidade na primeira questão, na qual ele provisionou para 100%, sendo que a estimativa dos últimos anos dizia que somente 30% tinha interesse em vender esse direito, e por não atender às normas pertinentes a estimativas e erros.
Então, eles não retroagiram lá nas demonstrações de 2018 e por esse motivo ela também deixou de estar sendo uma aplicação correta, uma vez que a informação de 2019 para 2018 perderia também a sua comparabilidade. Então, o gabarito dessa questão é o gabarito de letra C. Então, beleza, pessoal. Essas são as questões que eu havia lançado para vocês, para que vocês respondessem. Eu peço para vocês que mandem as respostas a essas questões dentro do ambiente virtual, visto que o ambiente virtual ele vai ser um dos parâmetros utilizados pela nossa matriz para poder avaliar quem participou e quem não participou, juntamente com, é claro, o nosso grupo de WhatsApp. Pessoal, esse conteúdo de CPC 23, ele realmente é um pouquinho monótono, ele é um pouquinho complicado, até mesmo porque é uma coisa assim que não é extremamente objetiva. Então tem muitos termos, tem muitas práticas que ela é bem subjetiva, que depende muito de interpretação. Mas em caso de qualquer dúvida, pessoal, lembrem-se que nós temos o nosso fórum e nós temos o nosso ambiente virtual, além dos grupos de WhatsApp. Não guardem dúvida para si. Em caso de dúvida, podem mandar no grupo, que se tiver necessidade, eu elaboro até uma aula visando aí as principais dúvidas de vocês para que possa explicitar da melhor forma possível o conteúdo que a gente veio abordando até o momento no semestre. O conteúdo de CPC 23, que no caso seria a base da nossa apostila de número 2, a nossa unidade 2 da apostila, melhor dizendo, eu vou estar encerrando por aqui. Lembrando que o conteúdo da apostila ele é um pouco mais abrangente, mas eu visei procurar aqui só os principais fatos que realmente interessam para a nossa vida quanto contadores, quanto profissionais da área da contabilidade. Se vocês quiserem ter um pouco mais de detalhes, eu aconselho vocês a lerem a unidade 2 da apostila, tirarem um tempo, darem uma lida, porque existe ali um conteúdo muito interessante que foi desenvolvido e que está muito bem trabalhado. Então, no mais, a gente fica por aqui. Vamos encerrar o nosso conteúdo de CPC de número 23 e eu também fico aqui na guarda de possíveis dúvidas. Boa noite, obrigado de nada.